Olá pessoas, bem-vindo ao meu canal, sou Alexandre da Chama, mais uma vez aqui conversando com vocês, trocando uma ideia, trocando em miúdos algumas informações aqui. E como estou sempre acostumado a falar mais sobre defesa pessoal, sobrevivência urbana, que é o que eu gosto de fazer, é tentar esclarecer alguns pontos para algumas pessoas que acham o assunto interessante, a nível de sobrevivência urbana, comportamento urbano, essas coisas, mas é impossível não dar de cara com algumas perguntas e algumas dúvidas que as pessoas sempre têm e ousam, às vezes, perguntar, ver a sua opinião sobre o assunto. Por exemplo, tem pessoas que vivem me perguntando sobre essa diferença política que está hoje, direita e de esquerda, se isso está certo, se não vai, se isso tem que acabar, se isso tem que continuar, se a política vai de mal a pior ou vai melhorar, esse tipo de coisa. E eu confesso que eu odeio, eu odeio dar opinião política quanto religiosa de qualquer ato, de qualquer situação. Primeiramente porque eu sei que o problema não está se é de direita, se é de esquerda, que tipo política. Qual é a facção política, qual é a ideologia política, qual é o político em si, O problema é a pessoa, são as pessoas, é a humanidade em si. Não tem nada a ver, basicamente, com que ideologia se segue. Olha que eu odeio dar opinião política e não gosto mesmo, justamente por causa disso, porque você acaba entrando dentro de uma questão onde o final dessa questão, o final dessa análise é o ser humano, não é quem ele segue. Esse é o grande problema. E eu vejo diversos debates, eu gosto, não confunda uma coisa muito importante. Não confunda uma pessoa que não gosta de dar opinião política ou religiosa, sei lá o que for, por não ter entendimento político ou dos fatos que estão acontecendo, ok? Não confunda isso. O problema é você ter uma visão de que isso não vai mudar nada, de que a sua opinião ali pode influenciar pessoas até um certo ponto. Depois as pessoas vão fazer o que elas querem fazer, e é assim. Por que eu digo isso? Porque eu tive um amigo de infância, foi o Everaldo, uma pessoa no qual me ajudou muito na minha adolescência e tudo mais, e eu posso dizer, ele era um PT doente. Ele era o que podemos chamar de PT pé roxo, Aquela pessoa ali que insistentemente gostava de falar de política. E eu tinha, gente, nessa época, 16 ou 17 para 18 anos, ok? E esse amigo, ele era muito persistente. Ele era metalúrgico, ele era uma pessoa que trabalhava, era torneiro mecânico, Torneiro mecânico, trabalhava em metalúrgica, era uma pessoa muito PT, daquele do pé roxo de brigar, como nós sabemos como que é o pessoal do PT aí. Isso é louvável até um certo ponto, porque eu confesso que eu também acreditei, como vocês também acreditaram, e muitos acreditaram no PT. O problema é esse. É quando você acredita demais, você acredita mesmo, põe toda a sua fé naquela pessoa, naquela ideologia, e no final você observa que não é nada daquilo. Essa é a parte triste. Esse meu amigo Everaldo, que era muito influenciador nas opiniões, muito consistente nas suas opiniões, ele morreu. Ele morreu, PT, doente, católico doente. E foi uma pessoa que acompanhou muito, me ensinou muita coisa da vida. Mas uma coisa que ninguém colocava na minha cabeça é que eu deveria seguir cegamente o ser humano, ok? O ser humano é onde está o problema. Porque se as ideologias existem, se existem os partidos, é porque alguém fundou ele. É porque um grupo de pessoas aceitaram aquilo como verdade absoluta e criaram. Aí agora não está dando certo por causa do quê? É por causa da ideologia para o qual foi criada? Não. São as pessoas. Pode ser que o PT não esteja dando certo, mas pode ser que daqui a 10, 20 anos dê certo. Aí vai ter as mesmas pessoas que hoje estão criticando, falando isso e aquilo outro, amanhã depois falando, não, agora pode melhorar, uma nova visão, aí o argumento muda. Entende, gente? Por isso que muitas das vezes é perda de tempo.
Eu acredito que cada pessoa ele tem que se conscientizar, ver qual é a melhor proposta que está sendo dita e proferida ali naquele instante e tirar a sua conclusão. Porque nós sabemos, não é a causa do que se luta, e sim quando essa causa ela não é realizada como foi prometida, quando você chega ao poder, ok? Então eu não gosto de citar nada relacionado à política, à religião, porque tudo é muito contraditório. O ser humano ele tem a tendência de mudar de opinião a cada período. Pode ser a cada 5 anos, pode ser a cada 3 anos, pode ser de hora em hora. O ser humano ele tem essa tendência natural de mudar de opiniões, ok? E não adianta essas pessoas que batem o pé porque é isso, não. Você vai ver que nos próprios argumentos eles estão contradizendo alguma coisa que já foi a favor ou contra no passado. Então, para que a discussão? Ah, tá, para influenciar o número de pessoas a fazer aquilo que no qual eu acho que é correto. Aí que tá. Tudo é uma questão, gente, de conscientização, ok? Faça aquilo que você quiser fazer. Faça aquilo que tiver no seu centro de entendimento de querer fazer, ok? Eu não me arrependo de ter votado no PT no passado, porque no passado foi um entendimento. Hoje mudou e cambiou muito das intenções, ok? Mas na época em que eu votei por causa de um objetivo, por causa de um pensamento e por causa de uma querência. Eu queria algo e acreditava em algo. Da mesma forma como muita gente acreditou. Se não deu certo, paciência. É trocar e seguir em frente. Ok? Tem muitas outras pessoas aí que podem dar opiniões, falar como foi criado o nazismo, o marxismo e tudo mais, como Olavo de Carvalho, tem o Nando Moura, tem a Cris Hoffmann, né? É a garota aí que está sempre aí por dentro de toda a situação voltada no período político. Eu acompanho todos eles, todos vocês aí, e todo esse pessoal que está aí envolvido no mundo da política, eu acompanho, mas eu acompanho tudo da janela. Eu olho tudo da janela. Ok? Forte abraço e nos veremos no próximo vídeo aí. Boa noite a todos.